Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, no livro de Salmos, Salmo de número 18, vamos fazer a exposição da segunda parte desse Salmo. Fizemos domingo passado a exposição do versículo 1 até o versículo 29, e hoje continuaremos a partir do versículo 30 até o final, com a graça de Deus. Salmo de número 18, a exposição hoje é do versículo 30 até o versículo 50. Diz assim a palavra do nosso Deus: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto, que não puderam levantar-se e caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, me submetestes os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livrastes, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança, me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos reunir como teu povo para prestar culto ao Senhor nessa noite. Obrigado por teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, nos salvou e nos dá esperança. Obrigado porque através de Cristo, ó Deus, nós temos vitória, temos esperança, temos o Senhor e temos então tudo o que nós precisamos. Pedimos que o Senhor fale conosco agora através da exposição da sua palavra, que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos para contemplar as maravilhas da lei do Senhor, cative a nossa mente e o nosso coração, e produz em nós a fé viva, oriunda, ó Deus, de ouvir a voz do Senhor falando pela palavra. Nós precisamos do Senhor, e por isso rogamos a tua graça nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, às vezes a nossa vida pode não ser como gostaríamos que fosse. Às vezes é possível acontecer alguns problemas, algumas lutas, algumas decepções, até o microfone cair, tudo isso é possível. E está duro isso aqui, vai cair de novo. Então, uma série de problemas pode acontecer na nossa caminhada. E às vezes injustiças, o que mais dói às vezes é a injustiça. E Davi, ele começa a sua caminhada como rei, sofrendo uma série de injustiças.
E as injustiças se tornam mais fortes ainda, pelo menos é essa a percepção que nós temos, quando nós estamos fazendo o que é certo. Então elas parecem ser ainda mais doloridas. No caso de Davi, por exemplo, as injustiças começam justamente depois que ele é usado por Deus e ele faz algo glorioso. As injustiças começam a acontecer com Davi justamente depois que ele vence Golias, justamente depois que ele tira Israel da vergonha e exalta Israel com a vitória sobre aquele gigante, envergonhando os filisteus e derrotando os filisteus. A partir dali ele começa uma série de injustiças sobre ele. Esaú, que era o seu sogro, persegue, tenta matá-lo, ele tem que fugir da sua nação, vive escondido, vive como fugitivo, agrega-se a ele outras pessoas em condições até piores do que a dele. Os seus pais têm que sair de Israel também, e assim foi a sua caminhada durante longo tempo, até que Deus o dá a vitória plena sobre os seus inimigos. Mas o Salmo 18, eu estou de certa forma recontando o contexto, falei isso na semana passada. O Salmo 18 foi escrito justamente no final de toda essa batalha. O Salmo 18 é o único salmo na Bíblia que está em dois lugares praticamente iguaizinhos nas Escrituras. Se você pegar 2 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 ao 51, você vai encontrar o Salmo 18 escrito lá. Quem organizou o saltério, achou por bem colocar esse salmo aqui também. Mas se você ler a história, o 2 Samuel, capítulo 22, é justamente o fechamento de toda essa caminhada de luta, de injustiça, de perseguição, de sofrimento. Mas Deus esteve com ele todo o tempo, o sustentou, o guardou, o protegeu, e Davi diz isso em todo esse salmo. E são tantas as bênçãos que Davi precisou escrever um salmo tão longo. Como falamos na semana passada, esse é o terceiro salmo mais longo das Escrituras. O primeiro, o mais óbvio, é o Salmo 119, mas esse é o terceiro. Ou seja, há muitas bênçãos a se contar, e Davi conta essas bênçãos em cada um desses versículos aqui. São tantas bênçãos que nós precisamos de 2 sermões para poder expor todo o Salmo 18. E esse salmo, ele é do começo ao fim um tributo a Deus, pelo cuidado, pela bondade de Deus sobre a sua vida, em todo o tempo. Os momentos difíceis, momentos que ele se sentiu injustiçado, perseguido, sozinho, longe da sua terra, da sua pátria, mas não longe de Deus. E algumas curiosidades desse salmo, é que nesse salmo nós encontramos os versículos que tem o maior número de adjetivos para se referir ao cuidado de Deus para uma pessoa. O versículo número 2, o salmista por 8 vezes, ele se refere a Deus como aquele que cuida dele. Ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. O salmista está radiante, porque Deus cuidou dele em todo o tempo. E a partir do versículo 30, o salmista então continua a descrever. E ele agora vai descrever para nós, nos versículos 30 e 31. Na verdade, ele vai declarar a sua confiança em Deus. Uma das formas de nós reconhecermos o que Deus fez por nós, é nós declararmos a nossa confiança em Deus. E o salmista faz isso. Acompanhe na sua Bíblia, ele diz o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos que nele se refugiam.
Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O salmista declara que a sua confiança em Deus. O salmista declara que ele pode confiar na direção de Deus. Usando uma linguagem poética e rica de metáforas, o salmista fala do caminho de Deus que é perfeito. Sabemos que caminho, meus irmãos, é uma estrada que leva a algum lugar. É aquela estrada que te conduz em alguma direção. O que o salmista está dizendo é que a estrada, o caminho que Deus nos conduz, pelo qual nós andamos e que foi aberto por Deus, ele é perfeito. Isso é digno de nota, porque esse é o testemunho de Davi, que durante muito tempo teve que viver perseguido e fugido. Talvez os momentos de dificuldade, de luta, parece que o caminho que Deus escolheu para nós não é perfeito, não é assim? Às vezes parece que eu acho que Deus errou o caminho. O GPS de Deus não está funcionando direito, porque esse caminho não está bom. Mas Davi, talvez durante o tempo que ele estava andando por aquele caminho, ele não conseguia ver a beleza daquele caminho, mas depois, quando ele olha para trás e vê que Deus esteve com ele durante toda aquela trajetória, ele pode testemunhar e dizer: sim, o caminho que Deus traçou para mim, mesmo que no começo, mesmo que na caminhada fosse difícil, hoje eu sei que ele é perfeito, porque tudo que Deus faz é bom. Mas às vezes é só depois que a gente consegue perceber isso. E o salmista diz que a palavra do Senhor é provada. Ele está dizendo o seguinte: aquilo que sai da boca de Deus é algo tão verdadeiro que eu posso provar, eu posso testemunhar que de fato aquilo que Deus fala é verdadeiro, porque Deus é fiel. As palavras do Senhor, elas não caem por terra. Talvez Davi esteja se referindo à promessa que Deus fez com ele lá atrás, a aliança que Deus fez com ele. Mas o ponto é que Davi pôde testemunhar, durante os dias mais sombrios da sua caminhada, que a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Você sabe quando é que você pode provar disso? É quando você se mantém fiel a Deus e confiante, você então vai experimentar que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela pode ser provada, é testemunhada, ela é testada. Por isso que a Bíblia fala: ó, provai e vede que o Senhor é bom. E eu provo disso quando eu confio e eu atesto na minha caminhada de confiança que a palavra de Deus é provada, e por isso ele diz: ele é escudo para todos que nele se refugiam. E essa expressão escudo, rocha, cidadela, são expressões que refletem o cuidado de Deus. E escudo, ele vem no contexto de proteção. E quem precisa do escudo? Aqueles que estão numa guerra e são atacados. O salmista Davi se sentiu atacado muitas vezes, inclusive por Saul. Mas quem é que o protegeu? O Senhor, porque o Senhor é escudo. Quem que o protegeu dos dardos inflamados do maligno? O Senhor, que é o seu escudo. Então o que o salmista faz aqui é declarar a sua confiança em Deus. O caminho que Deus preparou para mim é perfeito, porque foi Deus que preparou. A palavra que Deus trouxe para mim é fiel, ela é testada, eu pude prová-la na minha caminhada, e eu pude perceber o quanto Deus protege aqueles que confiam nele. E ele então, usando perguntas, na verdade retóricas, no versículo 31, ele declara: pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Talvez essa expressão, quem é Deus senão o Senhor, é justamente para contrastar com os deuses pagãos das outras nações. Todos os povos ao redor tinham seus deuses, mas Davi diz: quem é senão o Deus de Israel? Não há. E por que Davi diz isso?
porque Deus foi o seu rochedo. Essa expressão rochedo também é interessante, porque Israel é cheio de montanhas, e pedras e rochas, e Davi muitas vezes subia e se escondia nessas rochas. E por quê? Porque lá era um local seguro, porque era um local onde você poderia ver de longe os seus inimigos. É um local que dava segurança para quem estava fugindo. Davi está dizendo que Deus é a sua segurança. Deus é aquele que de fato cuidou dele, protegeu, e ele tinha segurança contra os seus inimigos. Por quê? Porque o Deus de Davi é o único Deus. E esse é um ponto muito importante, meus irmãos. Nós podemos confiar no nosso Deus, confiar na sua palavra, confiar na sua direção, confiar que Ele é o escudo, é a nossa proteção. E é importante fazermos isso. Muitos de nós hoje talvez ficam angustiados com a eleição. E eu suspeito que alguns pecadores não vieram no culto por causa desse negócio hoje. E se foi, Deus vai sentar com eles depois e mostrar para eles que só existe um Messias, né? Mas às vezes nós deixamos nosso coração se abalar, porque nós estamos colocando a nossa esperança e a nossa confiança no lugar errado. Nós podemos confiar e descansar, mesmo quando as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos que saísse, se Deus de fato é aquele que nós dizemos que é. Davi, ele não cria de boca para fora, ele cria de verdade. E é a sua confiança que o fez enfrentar a todas as dificuldades que ele enfrentou. E o que o salmista faz aqui é declarar essa confiança que ele tem em Deus. Meus irmãos, a nossa fé fará toda a diferença quando nós passarmos por vendavais na vida. Não há lugar nenhum nas Escrituras que Deus promete nos livrar de problema. Isso não há base nas Escrituras. O Senhor Jesus, depois de pregar aquele sermão longo, o sermão chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, a conclusão do seu sermão, é no capítulo 7, quando ele conta uma história, ou uma parábola, de alguém que construiu a sua casa sobre a rocha e alguém que construiu a sua casa sobre a areia. E se você observar o texto, você só consegue perceber a diferença quando vem o vento, a tempestade. Quando vem o vento e a tempestade, uma fica firme, a outra se abala. Mas observe no texto também que o vento e a tempestade vêm para os dois. Vem para quem construiu a casa sobre a rocha e quem construiu a casa sobre a areia. A diferença é que um cavou fundo, o outro foi superficial. Ou seja, se nós de fato depositamos a nossa confiança em Deus, e nós somos desafiados a depositar na hora do vendaval, na hora da tempestade, é nesse momento que nós somos desafiados a fortalecer e buscar em Deus graça para firmar a nossa fé. Por isso que Tiago fala sobre as provações que têm o propósito de nos fazer perfeitos, íntegros em nada deficiente. E que são provações? São vendavais que vêm para fortalecer a nossa confiança em Deus e não nos destruir. Então nós não devemos olhar as lutas e as dificuldades como algo que veio para arrebentar com a nossa vida, mas como oportunidade de Deus para nos fazer muito mais fortes e experimentar aquilo que Deus tem para nós, que de outra forma não experimentaríamos. Por que será que Davi teve que passar o que passou? Porque Deus tinha um plano de que Davi seria o grande rei em Israel. Mas antes ele tinha que aprender a andar com Deus, a confiar em Deus e a depender de Deus. Só que você só consegue entender a história depois que ela passa. Enquanto você está na história, às vezes a gente fica confuso,
Mas Davi pôde entender isso e por isso ele pode declarar. Segundo lugar, meus irmãos, do versículo 32 ao 45, Davi, ele agora reconhece que todas as suas vitórias foram dádivas, presente de Deus, bondade de Deus sobre a sua vida. Queremos destacar aqui no texto, na verdade está aqui, só estou destacando duas questões. Primeiro, Davi reconhece que foi Deus quem o capacitou ou o equipou para as suas muitas conquistas, porque Davi foi um rei vitorioso, mas Davi conquistou muito desde o início. A primeira grande conquista de Davi, ele não era rei. A primeira grande conquista de Davi, ele não conseguia nem levantar uma espada. Tiveram que depois, quando Davi se tornou rei, arrumar um alfaiate e fazer uma roupa de rei que coubesse nele. Mas a primeira grande vitória de Davi foi sem roupa real, sem armadura e sem espada. Foi um jovem, acostumado a cuidar de ovelhas, mas que tinha tido outras vitórias antes, e que venceu o maior inimigo de Israel, aquele gigante que deixava todo mundo com medo. Mas tudo isso, foi porque Deus deu a vitória. Faz toda a diferença quando eu confio em Deus. Faz toda a diferença quando eu faço de Deus o meu braço forte. Como nós perdemos de ir mais longe quando tentamos vencer, conquistar, ganhar na nossa inteligência, na politicagem, e às vezes tem isso dentro da igreja, dentro de presbitério, no nosso recurso financeiro, ao invés de caminhar na dependência de Davi. E Davi então passa a descrever algumas coisas. Versículo 32, a primeira parte, ele diz: o Deus que me revestiu de forças. Ele está aqui reconhecendo que foi Deus quem o capacitou para suas grandes conquistas. E o primeiro reconhecimento foi Deus quem o revestiu de força. A Bíblia diz que o muito sofrimento pode levar até o mais sábio dos homens à loucura. Eclesiastes 7:12 fala isso. Mas quando somos revestidos pela força de Deus, nós podemos enfrentar quaisquer desafios. E teremos a segurança de que Deus nunca nos dará um desafio que nós não podemos conseguir enfrentá-lo, ou que não haverá força para enfrentar esse desafio. Davi sabe que não foi fácil. Davi sabe que foi difícil, mas ele sabe que foi Deus que esteve com ele. Nós lemos a liturgia hoje: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, há muito teríamos submergido. Davi reconhece que foi Deus. O reconhecimento de Davi, ele serve para nós de duas formas bem práticas. Primeiro, que nós precisamos aprender a reconhecer a boa mão do Senhor que está ao nosso lado. Porque quando a soberba toma conta do nosso coração, a soberba é justamente o pecado de atribuir a outro ou a qualquer outra coisa aquela glória que deveria ser dada a Deus. Mas por outro lado também, esse texto nos mostra e pode nos dar esperança, porque às vezes nós olhamos para aquilo que está diante de nós e nós desanimamos. Às vezes a montanha é muito alta, o caminho é muito longo, o vale é muito profundo, e às vezes eu desanimo. Mas o que o salmista nos mostra é que por mais alto que seja a montanha, por mais longo que seja o caminho, por mais fundo que seja o vale, eu posso subir, caminhar e descer se o Senhor me revestir de força. Isso muda tudo, porque isso mostra em quem eu estou confiando. Então esse texto já nos mostra duas questões: primeiro, reconhecimento, e segundo, esperança de que em Deus eu posso confiar. Ainda no versículo 32, o salmista diz que Deus aperfeiçoou o caminho por onde ele andou.
E ele diz: e aperfeiçoou o meu caminho. Ou seja, Deus fez com que a sua caminhada fosse menos difícil, ou fosse suportável. Então, Deus, em outro salmo, se eu não me engano, no Salmo 42, ele fala assim, que Deus aplanou o meu caminho. A ideia é que Deus suavizou, permitiu que a minha caminhada fosse mais tranquila e eu pudesse caminhar por ela. Ou seja, permitiu que eu pudesse enfrentar o que eu tenho que enfrentar. O salmista continua no versículo 33, dizendo que foi Deus quem o fez veloz e o guardou. Ele diz: ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. O que o salmista está colocando aqui é que pés ligeiros como da corça significa que Davi se tornara astuto e rápido. Davi era famoso, meus irmãos, porque Davi era de fato alguém muito ágil, esperto. Ninguém conseguia pegar Davi. Saul tentou de todas as formas, mas não conseguia. E quando você lê o livro de Samuel, você vai perceber que Davi se escondia muito nos rochedos altos, nas fendas. O ponto é que ninguém conseguia pegar aquele camarada. Só que Davi, ele não está aqui se orgulhando desse fato e dizendo: está vendo, eu tenho as manhas. Eu sei como fazer o negócio. Ele está dizendo: não, foi Deus que me fez ser tão esperto, ser ligeiro como a corça. Nas minhas maiores alturas Ele me firmou. Ou seja, nos lugares mais difíceis em que eu pude me esconder, Deus estava ali comigo. Foi Deus quem fez. O que você não pode perder de vista é que salmista, ele escreveu esse texto, Davi escreveu esse texto para reconhecer e exaltar o que Deus fez. Isso é algo que nós precisamos aprender. Nós precisamos sempre exaltar e lembrar o que Deus tem feito em nós e por meio de nós. As nossas conquistas, nossas vitórias, os nossos avanços só são possíveis por causa de Deus. É Deus, e o que Davi faz é isso. E sabe qual que é a diferença muitas vezes? É quem reconhece e quem não reconhece. Todos vocês aqui certamente podem testemunhar de coisas que Deus tem feito. O problema é que muitas vezes nós não damos a devida glória a Deus. Quem faz, quem fez, quem fará, quem está ao nosso lado, mas Davi faz isso. Davi reconhece que foi Deus quem fez dele um grande guerreiro. No versículo 34 ele diz: adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Está dizendo, Deus me fez um grande guerreiro. Arco de bronze é um arco que ninguém ia conseguir puxar. Isso é uma linguagem poética e metafórica, dizendo que Deus me deu força até para puxar um arco de bronze, ou seja, para ir muito além. Mas o ponto foi Deus quem fez, foi Deus. E Davi reconhece que foi Deus quem o exaltou. Versículo 35, também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Davi passou por muitos perigos, mas Deus o protegeu. O fato de Deus estar à sua direita fez toda a diferença, ou seja, eu não estive só. E Davi reconhece que foi por causa da clemência de Deus que ele foi exaltado como rei, não só de Israel, mas como um grande rei que dominou várias nações, como nós veremos daqui a pouco. Mas observe a humildade de Davi. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Ou seja, se eu cheguei onde eu cheguei, foi por causa da sua bondade. Como às vezes nós temos dificuldade de fazer isso? Às vezes a gente fala assim,
Não, graças a Deus que eu cheguei aqui, mas também, esse mais quebra tudo, porque você não quer admitir que você também não foi. Aí também eu levantava cedo, mas também eu passava a noite estudando, mas também eu trabalhava pra caramba, porque você não quer ficar sem um pouquinho da sua glória. Não, Deus cuidou de mim, mas também, olha, nós temos dificuldade. Não estou dizendo que você não tenha responsabilidade, só estou dizendo o que o texto está dizendo. Davi poderia ter feito isso. Deus cuidou de mim, mas eu fui esperto, fui mais esperto do que Saul. Eu poderia ter matado ele, não matei. Eu poderia ter feito isso, não fiz. Não, nada disso. Essa palavra é muito forte. Deus foi clemente. Todo o meu esforço não teria valor algum se não fosse Deus querer agir com bondade. Toda a minha dedicação, todo o meu cuidado não teria valor algum se Deus não quisesse ter sido bom comigo. Isso faz toda a diferença. Reconhecer que se eu cheguei aonde cheguei, é porque Deus tem sido bom, tendo me dado força, ânimo, me dado vontade de trabalhar, me dado graça de estudar, me dado inteligência para conseguir ir um pouco além, tem abrido as portas para o meu trabalho, tendo me dado condições de fazer, faz toda a diferença. Essa é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, porque todo bem vem de Deus. A chuva vem para o ímpio e para o justo, mas isso faz toda a diferença. O justo, porque ele reconhece que a chuva é uma dádiva de Deus, ele reconhece que foi Deus quem deu. Faz toda a diferença, e Davi faz diferença ao dizer essas palavras. Então nós ouvimos que Davi reconhece que foi Deus que o capacitou, mas em segundo lugar, Davi agora atribui as suas vitórias à fidelidade de Deus. Versículo 36 a 45, Davi reconhece, meus irmãos, que a providência esteve sempre ao seu lado. Olha a linguagem do versículo 36, ele diz: alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. A ideia é o seguinte: eu não estou, é como se, imagina você andando num caminho apertado, é difícil de você correr, de você caminhar bem. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor alargou os caminhos, então os meus passos puderam agora, sem tropeço, sem dificuldade, correr e ir avante. Você já correu num caminho cheio de dificuldade? Faz toda a diferença quando você pega um lugar aberto, amplo e que não há obstáculo, você pode avançar. Lembra que isso aqui é poesia. O salmista está usando essa metáfora, essa linguagem poética, para dizer que foi Deus quem possibilitou, abrindo espaço para que ele pudesse ter vitória sobre os seus inimigos. Novamente ele reconhece Deus fazendo isso com ele. E os inimigos de Davi não tiveram chance, mas Davi no versículo 36, ele prepara o leitor para entender por que os seus inimigos não tiveram chance, porque Deus abriu o caminho, deixou o caminho aberto, e ele então foi para cima, e não teve ninguém que pudesse vencê-lo. E olha o que ele diz então, nos versículos 37, ele diz: persegui os meus inimigos, porque o caminho estava aberto, não tinha nada que pudesse me impedir. E por quem fez isso? Deus. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também pusestes em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei.
Davi está dizendo: por que eu fiz tudo isso? Porque eu sou o cara? Porque eu sou um estrategista? Porque eu sou bom de espada, não só de funda, mas de espada também? Não, porque o Senhor preparou. Se o Senhor não tivesse alargado o caminho, se o Senhor não tivesse me dado força, me cingido, eu não teria feito nada disso. Foi o Senhor que me deu a vitória, foi a bondade de Deus, a fidelidade de Deus que fez isso comigo. E o salmista, meus irmãos, ele declara que os inimigos dele não tiveram chance, porque eles também eram inimigos de Deus. Versículo 41 e 42, gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduziu a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como lama das ruas. Davi reconhece, no versículo 6 e 7, quero que você abra lá, volte aí a página no seu texto, que as bênçãos que ele recebeu foi porque Deus ouviu o seu clamor, e Deus, ouvindo o seu clamor, se indignou contra os seus inimigos. Ele diz no versículo 6, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque Ele se indignou. Estava dizendo que nos momentos difíceis, de angústia e sofrimento, ele clamou ao Senhor, e Deus ouviu. E porque Deus ouviu, coisas aconteceram. Então a terra se abalou, porque Deus ouviu, os seus inimigos foram derrotados, porque ao ouvir a oração, a ideia que dá no versículo 7 é que Deus comprou a briga de Davi, porque o texto diz, porque Deus se indignou, Deus comprou a briga de Davi, porque Davi estava sendo injustiçado. Deus tinha usado Davi para vencer Golias, e agora ele é perseguido por ter feito algo bom na força de Deus. E no meio da angústia, da dor, do sofrimento, ele clama a Deus. Deus atende o seu clamor e Deus compra a briga. Quando Deus compra a nossa briga, aí pronto, os inimigos estão perdidos. Porque Deus se indignou com aquilo que estava acontecendo com Davi e ouviu o clamor de Davi. Por isso que ele pode descrever tantas bênçãos nesse salmo. E essas bênçãos podem ser testemunhadas quando você lê o livro de 1º e 2º Samuel. Agora, Deus ouviu o seu clamor. Agora no versículo 41, os inimigos de Davi, Deus não ouviu o seu clamor. Os inimigos de Davi até clamaram. Poderia ser o próprio Saul, em outros momentos, em outras caminhadas. O ponto é que, por que Deus esteve com Davi e não esteve com eles? Porque eles eram inimigos de Deus. Os inimigos do povo de Deus são inimigos de Deus. Não tenha dúvida disso. Os inimigos do povo de Deus são inimigos de Deus. E por isso que no Apocalipse fala que o sangue dos mártires clamam por justiça. Até quando, Senhor? Eles clamam por justiça. E Deus fará justiça aos inimigos do povo de Deus. O inferno foi feito para os inimigos do povo de Deus também. E Davi teve vitórias porque Deus estava com ele. Faz toda a diferença se Deus está conosco. Por isso que Romanos diz, se Deus é por nós, quem há de ser contra nós? Faz toda a diferença. E Davi reconhece que as suas vitórias, elas foram possíveis, porque os inimigos de Davi eram os inimigos de Deus também. Versículo 43 a 45, Davi declara que as suas vitórias foram tanto internas quanto externas. Versículo 43 a 45,
das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações, porque não conheci, povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Davi está dizendo que Deus deu vitória para ele, não só Israel, mas Davi se tornou o rei mais famoso de Israel, justamente porque até os seus vizinhos o temiam. Eu quero que você não feche o salmo, porque eu vou concluir a exposição, mas vai rapidamente para o livro de 2 Samuel, capítulo 8, tá? Vai lá, 2 Samuel, capítulo 8, isso é bom para você não dormir. Versículo 9 ao versículo 14, tem um testemunho do que Davi declara aqui nesse texto. 2 Samuel 8, 9 a 14, diz assim: Então, ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi derrotara a todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi, para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer, e por havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata e de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reoebe, rei de Zobá. Ganhou Davi renome, quando ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens do vale de Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor, o que diz o texto aqui? Vamos ler junto? E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer. O que Davi está fazendo no Salmo 18 é reconhecer isso aqui. Reconhecer que foi Deus. Se não fosse o Senhor que estivesse ao lado de Davi, ele não poderia conquistar tantas vitórias assim. Algo extraordinário. Povos perigosos como Síria, os Moabitas, Edomitas, Amonitas e outros povos, que eu nem vou saber falar de cor o nome aqui. Mas é porque o Senhor esteve com ele. Ele está dizendo claramente, fizeste, foi Deus quem fez. Por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Não é porque Davi não teve falhas na sua vida, mas é porque ele aprendeu a glorificar a Deus pelas conquistas, e por isso também ele teve conquistas. Lembra que a Bíblia diz, ser fiel no pouco e no muito te colocarei? É que às vezes nós não sabemos honrar a Deus com o pouco que Deus nos dá. E esse honrar a Deus é fazer o melhor possível e dar sempre glórias a Ele por aquilo que nós estamos fazendo. E Deus então poderá nos dar grandes vitórias se nós soubermos tributar glórias a Ele. Lembra daquela história do dono da Colgate, lembra? Essa história foi famosa. Quando eu era adolescente, eu ouvi essa história. Não estou dizendo que você precisa fazer o que ele fez, não. Até porque a Bíblia não manda ninguém fazer isso. Mas ele quis fazer. Que história é essa, pastor, né? Alguns não conhecem essa história. Ele era um crente. Ele dava 10% do seu dízimo, como todo crente.
mas ele resolveu caminhar pela fé de uma forma extraordinária. Ele começou a aumentar, ao invés de dar 10, começou a dar 20, e Deus só ia abençoando ele. Depois começou a dar 30, e Deus só ia abençoando ele. Chegou um momento que ele vivia com 10, apesar que 10% do dono da Colgate, meus irmãos, é coisa, né? E os 90, ele investia no reino de Deus. O ponto todo, estou dizendo que você precisa fazer isso, não. Não há nenhuma promessa, se você fizer isso, você vai se dar bem igual o dono da Colgate, tá? Só estou dizendo que alguém que aprendeu a tributar toda a glória, as bênçãos que Deus lhe dava a Deus. Você não precisa fazer igual ele, mas você precisa aprender a tributar todas as vitórias que você tem recebido a Deus. Está trabalhando, ganhou promoção, passou no concurso, está vivo. Glorifique a Deus. Reconheça que é Deus quem está no comando de todas as coisas. E fazendo isso, você vai se fortalecer mais e o coração vai encher de gratidão. Deus está presente em todo o tempo. E Davi reconhece Deus cuidando, dando vitória. Tudo é Deus, Deus e Deus. A última parte, do 46 ao 50, Davi agora, nada mais do que natural, né? Depois de você reconhecer o que Davi reconhece, ele adora a Deus por toda a salvação que Deus deu a ele. As palavras de adoração aqui refletem o quanto o coração de Davi está cheio de júbilo e de gratidão. Olha o versículo 46. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Talvez Davi está fazendo um contraste aqui com os deuses pagãos das nações ao seu redor. No Salmo 115, se você olhar aí na sua Bíblia, nós temos uma descrição de como são os deuses das nações pagãs. E o salmista diz, no versículo 4, ele diz: prata e ouro são os ídolos deles, Salmo 115, 4. Obra das mãos de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem semelhante a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Mas o Senhor vive. Esse é o contraste. Enquanto os deuses das nações, eles não falam, não ouvem, não andam, não cheiram, não se comunicam, não podem fazer nada. O Deus em quem eu deposito a minha confiança, Ele vive. É isso que o salmista está declarando aqui. Ele está adorando porque ele serve um Deus que é vivo. E a ideia de um Deus vivo é um Deus que age, um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que trabalha pelo seu povo, um Deus que está com o seu povo, um Deus que está presente na história, um Deus que está atuante, um Deus que está realmente agindo em favor daqueles que confiam e creem nele. O salmista está adorando a Deus porque ele sabe que o seu Deus é um Deus vivo, e bendito é essa rocha. A sua vida está firmada em Deus, essa é a sua adoração. Meus irmãos, Deus cuidou de Davi e o salvou, e o reconhecimento dessa verdade fez com que brotasse nos lábios de Davi a mais sincera e viva adoração. Adoração é isso. Nós precisamos aprender o que é adoração. Adoração não é só cantar. Cantar é a expressão da adoração. Cantar e orar não é necessariamente a adoração, ela é a manifestação da adoração. A adoração, ela é fruto de lábios que reconhecem o cuidado de Deus. Então, a forma como eu adoro a Deus, seja cantando, seja orando,
porque na Bíblia isso é indiferente. Sabia que na Bíblia oração e canção é a mesma coisa praticamente? Porque é sempre uma expressão daquilo que está no meu coração. Agora, a vibração disso depende do reconhecimento que há no meu coração. Por que a nossa adoração, às vezes, cantada, ela é fria e desanimada? Não é porque a música é desanimada. A gente acha que tem a ver com a música. Bobagem sem tamanho isso. Ah, não, essa música é muito desanimada, a gente não consegue adorar. Você não consegue adorar o pecador, é porque o seu coração está longe de Deus, é por isso. Não é isso que faz a gente adorar, o que faz adorar é o que está no coração. Independente da melodia da música, se o meu coração estiver ardendo de gratidão, ou de reconhecimento de quem é Deus para mim, meu Deus é o Deus que vive, a sua adoração vai ser viva. O meu Deus é a rocha em quem eu estou firmado, então a minha adoração vai ser viva. A vibração da adoração depende da minha confiança, da minha fé, daquilo que eu creio. Se isso não acontece, então eu preciso criar artifícios humanos para preencher o vazio da minha fé. Eu preciso, às vezes, criar artifícios humanos para preencher o vazio da minha fé. Que artifícios humanos são esses? Emocionalismo. Eu preciso criar um clima, porque o meu coração está muito longe de Deus. Eu preciso criar um clima. Aí eu preciso dizer para você: feche os seus olhos, ouça a música, o som do teclado. Preciso criar um clima, para que o seu coração se derreta, mas aí eu vou ter muito poder, não vou ter não? Porque nem Deus conseguiu quebrantar esse coração duro, eu tive que criar um clima, então eu tenho muito poder. Está vendo como que tudo isso aí é balela? A vibração da adoração, ela vem de saber quem é Deus, mas não um conhecimento teórico. Todo mundo aqui sabe, os presbiterianos são muito bons de teologia, a gente sabe, muitos de vocês leram o Ser de Deus, Dr. Eber, mas é muito mais do que isso, é provar e ver quem é Deus, e a minha adoração é vibrante. E o que eu devo tirar de lição para mim? É que se a minha adoração é vibrante, eu devo pensar: meu Deus, acho que a minha fé a respeito de quem o Senhor é está muito fraca. A minha oração não está vibrante porque eu não tenho conseguido ver quem de fato o Senhor é, a sua grandeza, não consigo me deleitar no Senhor. Talvez eu não tenha conseguido dizer como o salmista: vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Nós hoje celebramos a Santa Ceia, que nos lembra da nossa salvação, mas mesmo assim o nosso coração às vezes não vibra, porque nós não conseguimos visualizar a grandeza do nosso Deus e da obra redentora de Deus por nós. E se nós não conseguimos, o que devemos fazer, pastor? Pedir misericórdia a Deus, pedir perdão a Deus, pedir que Deus abra os nossos olhos para contemplar as suas maravilhas, dizer: Senhor, nos perdoe, Senhor, porque nós não temos conseguido vibrar na adoração. Nos perdoe, Senhor, porque parece que o Senhor não é suficiente. Eu preciso criar artifícios humanos, porque o Senhor não é suficiente. Me perdoe, Senhor, quando eu acho que eu preciso de um clima, eu preciso entrar no clima para adorar. Não, eu preciso realmente crer, e poder então com fé dizer:
Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Meus irmãos, Davi glorifica a Deus que o livrou dos seus inimigos e o fez um rei temível entre todas as nações ao redor. Olha o que ele diz aqui, versículo 47, 48, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu me exaltastes acima dos meus adversários, me livraste dos homens violentos. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Só o Senhor poderia ter feito isso comigo. Só o Senhor poderia ter me transformado de um pastor de ovelhas para um homem agora temível entre os povos ao redor. Só o Senhor poderia ter me dado tantas vitórias. Adoração é o reconhecimento daquilo que Deus tem feito por nós. E o salmista então continua: glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao rei. Eu uso de benignidade para com o teu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. O que Davi está reconhecendo aqui, novamente, que foi Deus quem deu? O que ele ia fazer? Davi, ele não acabou de dizer que foi Deus quem lhe deu vitória sobre as nações ao redor? Ele não acabou de dizer que as nações ao redor estavam com medo e se submeteram ao seu governo? O que Davi ia fazer? Davi diz: eu vou honrar o Senhor. E se o Senhor me deu graça de dominar as nações, essas nações vão saber que o Senhor é Deus. Sabe qual que a gente aprende aqui? É que se Deus te coloca em algum lugar, se Deus te dá alguma coisa, isso é para que o nome dele seja glorificado, aonde Deus te colocou, naquilo que Deus te deu. Deus fez de Davi o que fez, mas é para que Davi o honrasse nos povos ao redor, não para que ele fosse um tirano, soberbo, arrogante, um dominador severo, mas para que os povos ao redor pudessem ver o Deus que Davi temia. E meus irmãos, eu concluo chamando a atenção para um detalhe muito importante. Esse salmo aponta, meus irmãos, para um rei da linhagem de Davi, um rei muito mais incomparável e digno do que Davi. Esse salmo aponta para Jesus. No versículo 50, ele fala do ungido. Deus usa de benignidade para com o seu ungido. Jesus é esse ungido de Deus, da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Davi cita nesse texto uma série de vitórias que ele teve, inclusive de nações que se submeteram ao seu senhorio e ao seu reinado. Jesus, o rei da linhagem de Davi, esse, não só algumas nações, mas toda a terra vai se submeter ao seu senhorio. E é esse Jesus que nós confiamos. Porque Jesus lá na cruz conquistou vitórias, nós podemos ter vitórias. Mas esse Jesus um dia vai governar o mundo inteiro. Hoje foi um dia, para alguns de nós, bastante angustiante cada das eleições. A preocupação com o futuro do nosso país. Meus irmãos, o mundo é um lugar incerto. Eleições são incertas, governantes são incertos. Agora, nós só temos uma promessa, de que um dia nós vamos ter um governante que vai reinar não só sobre um país, mas sobre o mundo inteiro. E toda a terra vai estar cheia do conhecimento do Senhor. Um dia todos os povos vão submeter ao seu senhorio. Todas as nações vão até Ele,
A livro de Apocalipse fala que as glórias das nações vão até ele. Esse é Jesus Cristo. Davi, as vitórias, as conquistas de Davi, foram só um prelúdio da grande vitória que nós já recebemos, mas vamos vislumbrar poderosamente através do reinado de Jesus Cristo sobre toda a terra. Davi fez o que fez porque Deus estava com ele. Jesus fará o que fará porque ele é Deus. Então nós podemos confiar e descansar o nosso coração nele. Meus irmãos, vamos olhar para Deus. Vamos acalmar o nosso coração e descansar nele. Ele já venceu na cruz. Vencerá todos os ardis malignos desse mundo por completo. E nós podemos, enquanto aqui estivermos, experimentar muitas vitórias, mas muitas vitórias, se nós confiarmos no Senhor. No Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por sua palavra. Não nos deixe esquecer, meu Deus, que nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Não nos deixe esquecer que toda vitória é possível se o Senhor estiver ao nosso lado. Não nos deixe esquecer que com o Senhor ao nosso lado nós podemos ir longe. Não nos deixe esquecer que toda boa dádiva e todo bem vem do Senhor. Que possamos confiar no Senhor, tributar ao Senhor toda a glória e honra que é devida, reconhecer que tudo vem do Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus, para ver o Senhor na sua grandeza, na sua majestade, e que essa percepção traga, ó Deus, implicações profundas para a nossa adoração. Nos perdoe, ó Deus, porque às vezes a nossa adoração é fria, é apática, é sem vida, porque nós não temos conseguido contemplar a grandeza, a beleza, a majestade do Senhor. Nós não temos conseguido contemplar a grandeza da salvação. Nós não temos enchido o nosso coração de esperança ao olharmos para o Senhor. Nos perdoe, ó Deus, quando nossa esperança se limita a essa terra, ou somente às coisas dessa terra. Reconduza, Pai, o nosso coração para o Senhor, tão somente para o Senhor, para que possamos desfrutar do seu cuidado, das suas bênçãos, do seu amparo, da sua proteção. Bendito, exaltado, engrandecido seja o Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor já fez por nós, pelo que o Senhor há de fazer, e que nós nunca nos esqueçamos disso, mas que a Tua palavra sempre nos traga à memória essas verdades, para que o nosso coração vibre na Tua presença. Oh Deus, tenha misericórdia de nós clamamos em nome de Jesus. Amados irmãos, ide agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, o poder e as consolações do Espírito esteja sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.